Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui uma dica importante para vocês, né? Como você pode fazer para levar a mensagem de Deus. Olha só, essa camiseta. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo, né? Você fazendo uma camiseta dessa, você já está pegando mensagem mesmo calada. E aqui atrás, olha só o que está escrito. A guarda obrigatória do domingo é a marca da besta. Então, aqui já está dando a mensagem sobre a marca da besta, que é a lei dominical, a guarda do domingo obrigatória. Então, pessoal, espero que você goste dessa ideia e que você possa fazer na sua cidade, né? Para ajudar a levar a mensagem de Deus mais rápido, né? Então, essa foi a dica de hoje que eu trouxe e que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, não só hoje, mas eternamente. Amém. Olá, mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos bem informados sobre as últimas profecias. Quero ler aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui mostrou vários tipos de pessoas que cometem vários tipos de pecados. Porém, eu quero comentar somente sobre os covardes, ou em outras traduções da Bíblia fala os medrosos. Por que os medrosos? A sua parte será no lago de fogo. Os medrosos, porque, irmãos, hoje nós temos uma mensagem. A mensagem do terceiro anjo tem que ser programada ao mundo, para todas as pessoas do mundo saber a verdade sobre esse assunto. Quem é a besta? Qual é a imagem da besta? Qual é o sinal da besta? A besta, como nós vemos na explicação que o Espírito Santo dá para os seus servos, como está no espírito de profecia, a besta é o papado. A imagem da besta são as igrejas que seguem o Papa, guardando o domingo, que se une com o Estado, como aconteceu com a Igreja Católica, na Idade Média se uniu com o Estado, assim também as igrejas protestantes apóstatas se uniram com o Estado e logo, em breve, elas pedirão para o governo colocar suas leis, os seus dogmas no poder civil, que vai ser a lei dominical, que é a marca da besta. Porém, esta mensagem, os medrosos não querem dar essa mensagem, os covardes não querem dar essa mensagem, com temor que venha sofrer opróbrio, perseguição ou perda de bens, ou, quando sair o decreto dominical, até mesmo perda de sua vida. Mas Cristo disse: não tem mais aquele que mata o corpo, mas temeis ante aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma. Então nós devemos temer a Deus, não temer aos homens que matam o corpo. Então é o seguinte: porque os covardes, eles serão lançados no fogo, a parte que lhe cabe será o fogo, a saber, a segunda morte. Por quê? Porque, irmãos, hoje a igreja, existe milhares de pessoas que acreditam na mensagem do terceiro anjo, professando crer na mensagem do terceiro anjo, vivendo uma vida para ganhar a vida eterna, mas porém são covardes, são medrosos. Mas quando essas pessoas, elas estavam no mundo, no pecado, antes de conhecer a mensagem do terceiro anjo, antes de conhecer a palavra de Deus, elas não eram medrosas. Era para satisfazer seu desejo do pecado. Não tinha medo de nada. Se o pecado dessa pessoa fosse para sair 10 horas da noite, para ir para uma festa, voltar 3 horas da madrugada, essa pessoa, ela ia para a festa. Se fosse o pecado dessa pessoa, fosse jogar uma bola, eles iam jogar uma bola. Não tinha medo de quebrar o joelho, não tinha medo de ali morrer no campo com uma parada cardíaca, ali cansado. Não tinha medo. Amava o seu pecado. E se fosse o pecado de tomar um banho, ali junto com os ímpios, domingo na praia ali,
Ele não tinha medo de confusão, não tinha medo de um problema. Então, mas ele não tinha medo da consequência de alguma coisa ali num domingo de praia. Ele não tinha medo, se fosse o pecado dele de roubar, ele saía para roubar. E ali muitos saíram nesse ano para fazer isso e perderam suas vidas. Então a gente vê, pelo pecado, as pessoas não têm medo. Então essas pessoas hoje que estão professando, crer na mensagem do terceiro anjo, milhares de adventistas do sétimo dia, na igreja, em grupos, fora da igreja, se congregando em casas, e várias pessoas. Mas quando vem um pregador pregando que o Papa é a besta, que o domingo é o sinal da besta, então as pessoas descorajosas. Mas e por que essa pessoa que professa a mesma fé não tem a mesma coragem? Se essas pessoas tinham quando praticavam o pecado, tinham quando estava vivendo uma vida de mudanças, uma vida no mundo de pecado, e agora não tem mais essa coragem. A coragem, ele não é mais corajoso. Para o pecado, essas pessoas eram corajosas. Para sair à noite para uma festa, eram corajosas essas pessoas. Para ir praticar qualquer outro pecado, roubo, furto, adultério, seja o que for, tinha coragem de enfrentar e praticava no pecado que essas pessoas elas amavam. Mas agora, na causa de Deus, que professa amar a causa de Deus, então o diabo bota um medo nelas. E não busca ao Espírito Santo para que Deus ponha a coragem. Por quê? Porque não ama a causa de Deus. Se amasse a causa de Deus, então essas pessoas tinham coragem. O que dava coragem a essas pessoas quando estavam no mundo para praticar os pecados era o amor pelo pecado que elas tinham. Então o amor era tão grande pelo pecado que não se importava se morria de madrugada, se sair 10 horas, chegar 3 horas da madrugada na sua casa. Não se importava qualquer outro tipo de pecado se morria, ainda que elas morressem, como tem muitas pessoas morrendo hoje no pecado, ainda que elas morressem, mas tinha coragem de praticar o pecado que desejava, que amava no coração. Mas agora, a falta de amor para com Deus, ainda que professa está na mensagem do terceiro anjo, ainda que professa amar a causa de Deus, mas vem aquele medo. Por quê? Aquele medo a ponto de não falar a verdade, a ponto de não pregar a mensagem. Um dia eu estava de viagem numa van, então lá eu estive pregando a mensagem do terceiro anjo. Então ali tinha católicos, tinha assembleianos e tinha adventistas do sétimo dia. Então o que acontece? Eu estava pregando a mensagem, o católico se irou, mas eu não fiquei tímido por isso. Não tive medo por isso. Continuei a pregação da mensagem. Então tive uma pessoa lá, assim, fez umas perguntas. Eu não sabia quem era essa pessoa. Porque perguntei que igreja essa pessoa era, ela não me disse. Essa pessoa estava com medo. Deus tocou de sorte que nós dois descemos juntos, no mesmo ponto. Descemos juntos na van. Então eu perguntei para ela, que igreja você é finalmente? Então ela disse, adventista do sétimo dia. Então ela me disse, olha, você é corajoso. Então, mas ela nem sequer disse que igreja ela era. E porque e mesmo era calada, teve medo de dizer que igreja ela era. Porque tinha levantado uma questão ali dentro da van, um católico irado comigo, porque eu tinha pregado a verdade. Então, irmãos, os medrosos irão para o lago de fogo. Porque quando eles estavam no mundo, eles tinham coragem para praticar os pecados que eles amavam. E agora, estão na igreja, estão na mensagem do terceiro anjo, agora inventa ter medo. Era para eles ter medo, era de praticar o pecado. Que ele morrendo, se morresse no pecado, ele teria perdido a vida eterna. Ele estava selado para o fogo eterno. Mas agora, eles, em vez de ter coragem, porque está no Evangelho, se morrer no Evangelho, a vida está escondida em Cristo, terá a vida eterna. Mas agora inventa um medo a ponto de não distribuir mais folhetos, a ponto de não pregar mais no YouTube, a ponto de não pregar nas ruas, a ponto de não falar mais para ninguém que o Papa é a besta, que o domingo é o sinal da besta. Que adventista é esse? Que tem medo de pregar a mensagem?
Irmãos, vamos se acordar. Vamos se acordar. Deus não se agrada. Pois aqui diz, os covardes, que são os medrosos, irão para o lago de fogo. Tem que se acordar desse torpor espiritual. Tem que ter coragem para pregar. Ore a Deus, busca a Deus, que Ele dará o seu Santo Espírito. Porque todos aqueles que nesses últimos dias que irão pregar a mensagem, um testemunho direto contra a besta e sua imagem, não será digno de assentar junto com Cristo no seu reino na glória. Pois vamos orar para que nessa última obra nós dá a mensagem no espírito e virtude de Elias, programando a mensagem direta contra a besta e sua imagem. Não devemos ter medo. Cristo venceu esse mundo, venceu Satanás, e todos aqueles que estão junto com Cristo serão mais do que vencedores. Vamos parar com esse medo, parar com essa covardia. Lembre-se todos que quando eras do mundo não tinha medo para praticar o pecado. Agora és de Cristo e imita o medo para programar a mensagem de Cristo. Cristo disse, o que vocês ouviram no escuro, o que vocês ouviram no ouvido, que eu disse para vocês, no escuro e no ouvido, diz a plena luz, diz nas praças, diz nas ruas. Vamos parar com esse medo, irmãos. Chegou o tempo de nós dar a mensagem do terceiro anjo. Chegou o tempo de ser dado o alto clamor, porque o decreto dominical está saindo. Quando o decreto dominical sair, então nós devemos dar essa mensagem em um alto clamor. E começaremos logo agora. Porque quem não começar agora a dar essa mensagem, todos aqueles que sabem da verdade e não dá agora essa mensagem, também não vão dar quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Só vai dar a mensagem quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos somente aqueles que dá a mensagem agora. Dá a mensagem agora. No seu trabalho, fala a verdade. Na sua viagem que você está viajando, fala a verdade. Quando você fazer um vídeo no YouTube, diga a verdade. Não arrudeia, diz a verdade. Diz quem é a besta, quem é a imagem da besta, qual é o sinal da besta. Diz a verdade. Prega, você que prega no púlpito da igreja, diz a verdade. Prega que o Papa é a besta, que o domingo é o sinal da besta quando sair da decreto dominical. Você que está fora da igreja, mas tem um grupo, avisa para o seu grupo que o domingo é a marca da besta, que o Papa é a besta, que a imagem da besta são as igrejas protestantes. Incentiva o seu grupo para ir às ruas pregar. Você, ancião da igreja, você que é pastor da igreja, incentiva a sua igreja para ir às ruas pregar contra o papado, contra o domingo, contra a imagem da besta. Incentiva a sua igreja. Você que se congrega em casa, faça o mesmo. Vocês todos, irmãos e irmãs, seja na igreja ou fora da igreja, mas que crê na mensagem do terceiro anjo, vamos se despertar. Não sejam covardes, não sejam medrosos. Vamos se despertar. Deus dará a coragem para todos. Deus dará a coragem para todos. Derramará o seu Santo Espírito para pregar a mensagem. Chegou o tempo. Se nós não se despertar, seremos derrotados por Satanás. O que direi para... como está escrito no Espírito de Profecia. Que direi a fim de despertar o remanescente do povo de Deus? Satanás está reunindo todas as suas forças para combater o remanescente povo de Deus. Ele sabe, se o povo remanescente de Deus dormir por mais um pouco, é certa a sua destruição. Então chegou o tempo de deixar de lado esse sentimento de medo e de covardia. Chegou o tempo de nós se despertar. Lembre-se mais uma vez. Lembre-se mais uma vez. Era para nós ter medo. Era quando nós estávamos no mundo do pecado. Então era para nós ter medo de praticar o pecado. Mas quem foi que não teve medo? Quem foi, se tivesse medo, não tinha praticado o pecado? Então, irmãos, vamos deixar esse sentimento de medo. Pois agora nós não devemos ter medo, pois estamos do lado certo, estamos do lado verdadeiro, do lado que é correto, que é do lado do Evangelho eterno. Se nós ser mártir por amor da verdade, por amor de Cristo, felizes são aqueles.
os mártires que desde agora morrem no Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.